do sindicato. Malha, a polícia não é a última malha da sociedade. Como é que tá a criminalidade hoje, doutor? Pelo amor de Deus, meu deputado. Então, mas essa galera aí que toca o Estado, eles têm segurança armado, tem segurança pessoal, tem escolta pessoal. Quem se estrepa lá na ponta é o cidadão comum, é minha mãe lá, minha mãe, na Leste, minha mãe indo fazer faxina às 6 horas da manhã sendo assaltada. Você conhece o Jardim Pantanal? Conheço, pô. Como é que é aquilo ali, daquele jeito? Não conheço. Mas como é que se vive ali? Mas é o que eu tô te dizendo, Tobi, olha só. Quando o cara chega ao poder e ele perde a sensibilidade do que é o povo real, do que é a vida comum, do que é pegar um ônibus, pegar um metrô, o cara esquece, velho. O cara fala, o quê? Tá muito bom, obrigado, cheguei até aqui, o cara nem olha mais pra baixo. Então, primeiro, essa mudança que eu te disse de trocar essas peças, mas não adianta também somente trocar a peça em si, trocar o homem que tá ali. É uma mudança que passa, inclusive, pela nossa cultura. A mudança cultural do serviço público ser realmente o servir. Vocês aqui, policiais, vocês são servidores públicos. Defender os professores também aqui. Funcionário, a saúde. A minha vida, funcionário público estadual. A minha vida, ela é voltada ao funcionarismo público. Ah, vagabundo, tal, tudo mais. Pô, se o cara consegue me definir, porque eu digo que sou um funcionário público, como vagabundo, ele nem imagina o que o funcionário público faz. Assim como toda profissão, tem os bons e tem os ruins também. E os ruins sempre são uma minoria, que é aquela minoria que acaba generalizando, né? Toda a maioria. Eu trabalhei no Correios 4 anos. Eu fui soldado temporário, fiquei 2 anos na Mega Corporation aí, 2 aninhos ali. Eu posso te dizer uma coisa muito séria, mas é muito sério mesmo. Sim. Hoje, se a gente for começar a colocar os bons e os ruins, já não tem mais o limite. As pessoas estão no limite hoje. Sim. Principalmente polícia militar, polícia civil, estão no limite. O muro está pendendo mais para um lado, que infelizmente a gente sabe que não é o melhor lado. Porque são muitos e muitos anos, sabe, das pessoas não olhando, não, deixando de lado, só pedem quando realmente estão precisando. Então a gente vê vários casos aí que na hora que se roubam um empresário fudido, morre um filho de alguém fudido, ou acontece alguma coisa aqui, tal, aí sim eles vêm e pedem a força ou da polícia militar ou da polícia civil, racha isso pra mim, acha quem foi, resolve esse caso. Óbvio que nós temos um time de polícia que eu vou falar pra você, é realmente a melhor polícia do mundo, porque nós não temos absolutamente nada, mas a gente faz coisas absurdas. Sim. Em matéria de solucionar casos e tal. Temos pessoas aí que hoje estão nas nossas lideranças da Polícia Civil que são excepcionais. E eu falo que hoje a gente tem um time que, se nós tivéssemos o respaldo legal, e eu vou falar isso, é o respaldo financeiro, tá? Sim. Financeiro. Nós não temos hoje salário, nós temos uma quantidade de policiais gigantesca se suicidando, Sim. perdendo a vontade de trabalhar, não querendo mais, abrindo a mão, e a gente tem visto o crime organizado a cada dia mais crescer de uma maneira, e a gente vê o policial às vezes olhar pro cara e ver o cara passando ali com aquela caminhonete de último ano, sabe que o cara é traficante, e ver o cara com aquela caminhonete de último ano e o cara não ter subsídios, não ter respaldo de absolutamente ninguém para que o cara possa ir lá prender o cara. A gente tem visto várias coisas, Sim. como André do Rap, que... Esse foi um ícone da vergonha nacional. Doutor Fábio Caipira, que hoje é diretor do DEIC, que eu trabalhei com ele no Rouba Banco e Sim. tudo mais, foi um dos caras que esteve na frente da prisão desse cara, né? Nós temos ele, nós temos outras prisões de outros caras, como um dos caras que nós também prendemos no Rouba Banco, também foi pra cadeia, acabou saindo como a gente até não sabe, e depois foi até morto lá na Zona Leste. O próprio partido acabou matando esse cara. Sim.
Uma pergunta aqui, ó. Quantas propostas legislativas o senhor fez e quais as que se destacam e estão encaminhadas como deputado federal? Eu fiz mais de 500 iniciativas legislativas. 500? É. Nesse teu Mais de 500, sim. mandato aí? Sim. 500? Além de uma proposta constitucional completa. A gente sempre fala, o senhor quer participar da mudança na Constituição, no caso? Mudança é mudar na Constituição. Fazer projeto de lei, isso é temporário. Isso todo mundo faz, eu protocolei alguns. A grande mudança é nas reformas de sistema político, reformas tributárias, que eu pautei e está tramitando, reforma do sistema do orçamento da segurança nacional, que eu pautei, coletei assinatura. Mas qual é a dificuldade disso ser efetivado? Por que tanta dificuldade? Porque você mudar a Constituição requer criar uma comissão especial que vá discutir isso, vai ter um relator novo convocado para isso. Então, é um debate muito mais amplo. Quando você mexe na Constituição, você está mexendo na base jurídica da qual sai todas as leis, da qual sai todas as normas. Então, nada pode violar a Constituição. Então, as leis são balizadas pela Constituição. Então, quando você mexe na raiz, o debate é muito mais intenso. E é esse debate que eu quero travar. Se a gente quer falar em mudança, temos que mudar a Constituição. Não é ficar fazendo projetinho de lei e fazer assim. Isso qualquer um faz, qualquer deputado faz. Tem milhões de projetos, e tem alguns projetos de lei que são, de fato, até na lei a gente já tem que fazer algumas alterações importantes, mas quer mudar de fato é na Constituição. Tô vendo aqui, o senhor teve 118 mil votos, 457, né? Sim. 33º mais votado do Estado. Sim. O senhor foi o líder do movimento Acorda Brasil. Sim. Foi aí que começou essa vontade de ser político? Foi um pouquinho antes. Eu estava vendo um monte de amigo meu se mobilizar e eu falei, poxa vida, eu tenho aqui algum conhecimento que eu acho que eu posso compartilhar e eu não estou fazendo nada. Então eu vou entrar nisso. Então foi em 2014, aí eu falei, olha, não posso ficar longe disso aqui não. E foi ali, mas foi por indignação, né? A gente estava muito bravo aí com o que estava. Tá muito difícil ler o jornal, ler as notícias, sabe, escutar qualquer dirigente político. Estava muito difícil. Então, eu falei, olha, parar de reclamar e vamos regaçar a manga e vamos lá. Então é isso aí, empurrar o carro sair do lodaçal. A gente tem que trazer um pouco para o que está acontecendo no Brasil. O que o senhor acha, até no âmbito de polícia, Sim. esse negócio de audiência de custódia, por exemplo? Não, péssimo. É péssimo. Isso é tudo criado para você tirar a competência da polícia de poder fazer o seu trabalho. Por que querem enfraquecer a polícia? Faz parte de um projeto completo, não é só enfraquecer a polícia. Enfraquecer a polícia é uma das coisas, a outra coisa é desarmar a sociedade. Quando você tem os dois, o que acontece? A sociedade se enfraquece. Mas a gente está vivendo um caos por causa ela disso. se fragiliza, ela está vulnerável. Quanto mais vulnerável ela fica, mais instável ela fica. A instabilidade política, ela serve para quem quer criar uma ditadura. E para quem tem uma proposta de uma ditadura ainda muito pior. E esses que estão fragilizados não se tornam livres, eles se tornam dependentes dessa nova ditadura. Isso é um modelinho. Então, pode ver, qualquer movimento subversivo é de você desestabilizar a sociedade, a instabilidade começa a olhar para os governantes e fala assim, vocês não me representam, vocês não estão me protegendo, vocês não são capazes e queremos uma mudança. Aí nessa mudança vem um regime muito mais totalitário, muito mais ditatorial, que no fundo torna todo mundo dependente. Esse é o processo, esse é o ciclo. Eles entendem muito bem desse ciclo. E essa câmera no peito dos policiais militares, que os policiais militares estão completamente frustrados com isso, né? Sim, tem, fora uma série de regulamentações que vêm com isso. Né? Então você quer criminalizar a polícia, né? Eu acho que tudo, veja o que aconteceu no Chile. Eles praticamente acabaram com as polícias, nem foram no processo gradual. Eles foram meio que radical, vai desarmar as polícias, não pode andar armado. Na França, por exemplo, que passou por momentos assim, o policial não podia voltar para casa com a sua própria arma. Então tinha que deixar a arma ali na delegacia. Então todas essas políticas não são boas políticas em que você garante a segurança da população. E a gente já viu o que acontece quando você tira a segurança. Segurança é o que cria o Estado. É o primeiro passo de um Estado, de criação de um país, é a segurança. É a você não consegue garantir, né? A proteção da sociedade. Você não consegue garantir o território, simplesmente você não tem país.
você não consegue garantir que as forças de segurança são um monopólio do uso coletivo e que o indivíduo não possa individualmente se proteger, se você tira essas duas proteções, você não tem mais país. Acabou. Pode atracar aqui um barquinho cheio de terrorista, com um punhadinho de terrorista, pronto. Já dominam tudo. Porque eles vão estar armados, eles vão ter capacidade de impor as suas vontades. O que a gente fala é, todo policial, independente se ele é policial civil, militar, policial da guarda metropolitana, se ele é policial federal, todos nós nos achamos um pouco macho alfa. Isso que é o grande problema. E às vezes você, como macho meio alfa, meio não, macho alfa, macho alfa é gay, né? Meio macho alfa é gay, né? Não é macho alfa, os caras sim, tô tem brincando. Aquela coisa de, né? E é exatamente o que você comentou. Você, às vezes, você tem uma graduação menor, isso aí acontece na Polícia Civil também. E aquele cara que não teve até a tua vivência quando você era mais moleque e tudo, e o cara querer te repreender, fazer alguma coisa, eu acho que eu me coloco no teu lugar, porque aconteceu algumas vezes assim, isso comigo. E como é que você lidou com tudo isso? Então, você baixou a cabeça na hora? Você trocava ideia? Qual que era? eu nunca baixei a cabeça, né? A gente tem a percepção de que você não tem que olhar para baixo e nem para cima de ninguém. Quando você está falando com um homem, você olha olho no olho, que é um respeito. Mas isso incomodava muito. Se a gente partir numa teoria freudiana, não seria nem o ego, seria o id-ego, né? Seria alemão, mas seria isso o ego. É como você tem que ser visto pela sociedade, né? E quando você falou de macho alfa, o oficial da PM, quanto mais ele tem estrelinha, mais ele se acha o macho alfa. E quando você é restrito, a sua conduta e seus pensamentos são restritos e limitados por um código que é totalmente subjetivo, como é o código ORDPM, e que dá plenos poderes a qualquer superior hierárquico seu, como se fosse um poder moderador, isso é muito perigoso, porque se um praça ele tem um vocabulário aí de 700 palavras e sabe conjugar um verbo, para os oficiais ele é uma ameaça. Porque ele vai ser fácil mandado, fácil controlado, né, fácil manipulado. Então, mas os caras não te vetaram, você falou que foi da rota. Sim. Você causava esses ciúmes, Sim. não é verdade? E eles deixavam você ir pra rua, porque eles podiam falar, não, deixa ele aqui dentro do quartel. Então, na época que eu tava fora do pelotão, eu trabalhava no C3, que é o Centro de Comando e Controle. Então é como se fosse um Copom e uma central de inteligência da rota, né? E dentro desse horário eu fazia esse projeto. Mas incomodava muito, né? Incomodava muito. Então você não ia pra rua? Nesse período que eu tava como instrutor de artes marciais, não. Então, mas quando você ia pra rua, essa ciumeira já existia? Eu ia na DGEM, na verdade, né? Nessa época, né? Então, num dia de folga, a gente vendia o nosso dia de folga pro Estado para trabalhar 8 horas. Vocês têm alguma coisa similar, né, na Polícia Civil, que eu não recordo o nome. E a gente fazia o patrulhamento. Então, não era essa perseguição, você não vai pra rua. Era perseguição de tentar vetar o projeto, né? Não vai poder usar academia, não pode mais trazer gente. Significa que a gente não pode desenvolver nada que possa ser melhor para a própria polícia. Se você é um praça, você não pode, que vai vir um oficialzinho ciumento. Por isso que eu falo que os Danone do Barro Branco. Vai vir... Como é que é o nome deles? Os Danoninho do Barro Branco. A escola de oficiais lá. Não, veja bem, um cara que é de rua... Sai gente boa de lá? Sai, mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque lá eles são ensinados que eles são super-humanos e é literalmente a raspa de pera com leitinho. Vamos calcular comigo assim. De repente sai um tenente do Barro Branco, certo? Sim. Aí ele pega um cara experiente como você na viatura, com mais 3 caras experientes. E ainda você tem que dever satisfação a ele que ele é o tenente. É difícil demais. No meio de uma ocorrência, você tem que ouvir o cara que não tem a visão. Porque o tempo de polícia que nos traz a visão, né, Cobra? Essa experiência ninguém tira da gente. Às vezes a gente tá aqui com o telefone aqui, mas tá vendo um negócio aqui, tá vendo nas costas, tá vendo... É um negócio que não dá pra explicar. O cara só vai aprender a ser polícia quando ele vai pra rua e é o praça que vai ensinar ele a ser polícia.
Até o Major Meca foi numa... Major não, o Tenente Coronel, né, que é deputado. Ele foi num podcast recentemente e ele corroborou tudo que eu falei. Tanto que o rapaz do podcast... Ele falou ao contrário. Não, ele corroborou. Ele concordou. Concordou. Até um abraço pro pessoal do Saltapai. O Rodrigo perguntou pra ele. Falou, mas ó, o Andrige fala que o oficial tem que ir pra rua assim, e os oficiais que vieram aqui falaram que não, que são gerentes. Ele falou, cacete, o oficial tem que estar na rua assim. É o primeiro que tem que chegar na ocorrência, é o que tem que apoiar o soldado, é o último a comer, a última Não a ir existe embora. nenhuma portaria que possa fortalecer o soldado nessas condições? Não Eles tem. poderiam fazer, olha, é o seguinte, ó, o tenente vai Mas não estar... é interessante, Tobias, não é interessante porque daí você tira o oficial do patamar de princeso. Princeso? Um tenente Como é que chama o tenente? Os Danone... Não, ele princeso... É Danone ou Princeso? Não, vou te explicar a história do princeso. Tem um tenente aí que uns 4 anos atrás... Eike. Tenente? Não, um tenente que uns 4 anos atrás, acho que é Matsuda, Matsuko, sei lá, um negócio assim. No dia do soldado, ele fez a seguinte postagem. Fazendo pose, fardado. Parabéns pelo dia do soldado, mas presta continência... Vai engraxar sua bota, vou ver se você fica preso. E para estreitar nossos laços de amizade, pode me chamar pelo meu apelido. Senhor, meu comandante. Postou isso aí, cara. E aí a gente foi ver esses dias o Instagram dessa criatura sem luz aí. Aí tava escrito, princeso, cheiroso, rico, não sei o que. Pomposo. Princeso, tava lá. Mas de polícia não sabe nada. Cara... É o que eu falo, se a gente chamar agora o comando força daqui, ó, da região, que é o tenente ou em si, o aspirante responsável por todo o policiamento da área, da polícia militar. Se você chamar ele, pergunta pra ele, quantos policiais você tem aqui? Você já mandou as viaturas passar em frente à casa dos polícias? Tem algum que veio do bico que tá cansado? Tem algum que tá com o filho doente em casa? Ele não vai saber, cara, porque ele não tá preparado pra comandar. Pega um tenente mesmo, um comandante... de BAEP, de força tática, de rota ou da área de choque, tá ali com o seu efetivo. Falou, como que tá o seu pelotão? Ele sabe até onde o polícia mora, onde o polícia faz bico. Ele sabe tudo. Porque é isso que é comandar, cara. No papel é muito fácil. Vamos fazer uma ordem de serviço aqui para os polícias fazer. Mas não tá na rua, o cara não sabe o que é isso. O cara só foi ensinado, você é um gerente. Você pode, praça não pode. Você é a voz, você é tudo. Você vê quantas ocorrências pegam, a polícia pega, quem que vai dar entrevista? O tonto lá que saiu do batalhão cheio de estrelinha, não sabe nem o que aconteceu, vai só pegar a informação e vai aparecer. O telhado era um deles. Nossa, operação, não sabia nem o que aconteceu. Você tem algum problema com o telhado? Eu tenho todos, eu era segurança particular dele. De viatura. Vocês eram amigos, então? Não, eu era subordinado. De viatura eu era obrigado, de viatura descaracterizada, eu era obrigado a fazer escolta pessoal dele. Ficar acompanhando ele. Eu de serviço, eu e os outros policiais. Fardado? Não, viatura descaracterizada. Não, mas às vezes os caras obrigam até, né? Mas eu tava de serviço, porque teve uma época lá que a gente tinha restrição. Então, se você tinha 2 ocorrências por ano, você tinha restrição, por exemplo, nível 2 do subcomando. Você não podia trabalhar fardado na rua. E foi uma época, acho que eu tive 3 em 6 meses, nem lembro. Então não podia sair nem fardado na rua. Tinha que trabalhar interno. E aí eu fui designado para fazer a escolta do telhado. Na época ele estava fazendo campanha para vereador, ele já estava aposentado. Então eu tinha que levar ele para casa de massagem, sai da casa de massagem vai para a igreja, leva a mulher dele no cabeleireiro, leva ele na natação, ficava fazendo essas putaria. 4 polícias de rota numa viatura descaracterizada, fazendo 4 serviço. rotarianos atrás de um... Aí eu te pergunto, quantos caras de crime organizado vocês dois já prenderam? Só ontem Quanto vocês trocaram o tiro? Tem escolta para vocês? Eu vim pra cá sozinho. Por que o boneco tem escolta? Se ele é tão fudidão, ele é matador... Por quê? Por quê? Por quê? É complicado de... Olá, meu nome é Emir Aicardi e sou gerente do novo Hospital Veterinário Fratelli. Por que novo, sendo que estamos desde 2018? É simples.
viemos numa constante evolução e investimento para melhorar as nossas estruturas para você e o seu pet. Contamos com 2 unidades móveis de remoção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem contar um grande investimento em sustentabilidade, ou seja, energia limpa. Contamos também com internações separadas para cães e gatos, fornecendo todo o conforto e segurança para você. Estamos localizados na zona leste de São Paulo, muito próximo ao Shopping Anália Franco. Então sejam muito bem-vindos ao Hospital Veterinário Fratelli. Vou ferrar vocês? Não, mas assim, A mudança- que precisa mudar, não que os outros deveriam fazer. Não, o que fazem, precisa mudar é tirar esse partido que tá aí há 20 anos, aí, 30 anos daí. Já começar por aí, né? O pior salário do Brasil, PSDB, tá ligado? Pra não tá falando, não é eles não. Entendeu? Doutor, Não persigam eles, não sejam covardes. Se tiver que vir em represália, que venha pra cima de mim, não deles. Esse partido que tá aí tá afundando a Polícia Civil do Estado de São Paulo, afundando a Polícia Penal, afundando a PM, afundando. Nós estamos sobrevivendo, estamos respirando por tubos. Estamos numa situação deplorável. O policial ele precisa de salário. As polícias civis militares não se resume a BAEP, Rota, GOI, Garra, IGER e DEIC. Se você for lá em Itaquera, ou for no Capão Redondo, ou for lá no interior de Ribeirão Preto e Sertãozinho, falta policiais, falta estímulo, falta salário. Desculpa estar falando isso, mas é verdade. Às vezes eu falo assim, por que você defende a polícia? não, o senhor tá falando Se a verdade, você não tem- teve apoio da polícia na sua campanha. Porque eu tenho uma coisa chamada-se gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Eu fiquei conhecido por trabalhar na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então o mínimo que eu tenho que fazer por ter caráter, que meu pai me deu honra, é defender a minha instituição. E vou defender. O que eu tô fazendo como vereador agora é defender a Guarda Civil Metropolitana. Porque é muito fácil, Cobra, Tobias, ficar gritando, tamo junto, é nós, tamo junto, irmão. Vim aqui no podcast falar bonito, mas depois tem uma votação que vai ferrar a GCM como teve e votar contra. Votar a favor do prefeito. Eu não. Pode perguntar para qualquer GCM da rua aí. Qual policial votou contra o Sampaprev? Eu não tô à venda. Eu não tô aqui para fazer ficar alisando prefeito, governador, mesmo sendo aliado do meu partido, mesmo o prefeito sendo do meu partido. Eu não tô à venda. Eu não tenho apego nenhum à minha cadeira. Apego nenhum. Eu já tomei uma porrada da vida, que foi quando a mãe do Antonello morreu 18 dias após o parto do meu filho. Esposa. Né? Hoje eu tô casado com a Sabrina, amo a minha esposa, mas eu tomei uma porrada da vida que me fez dar outros valores. Então, eu devo satisfação aqui, ó, para meu Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Não devo satisfação e não vou ficar me aliando a pessoas que querem ferrar, por exemplo, um GCM é um professor que não ganha de início de carreira R$3.000 por mês. Então os caras me chamam de louco lá, né? Falam, você é doido, porque você é prefeito, você é do partido do prefeito, você podia ter a secretaria tal, podia ter o cargo tal. Eu falei, eu não quero nada disso, eu não tô à venda. Isso aqui é passageiro. Fama, dinheiro, poder são passageiros, Copa. Isso aqui vai passar, velho. A minha vida se resume. Se resume não, tem 2 etapas. Antes de 2013, depois de 2013, que eu tive essa mudança que eu comecei a me apegar mais a Deus, ao cristianismo e dar valores em outras coisas. Quando a gente morre, a gente não leva aliança, velho. Você não leva aliança. Não leva nada. Você não leva absolutamente nada. Então hoje eu dou muito mais valor para meus pais que já são de idade, para minha esposa. Eu adoro ficar com a minha família, eu tenho prazer de ficar com a minha família. Não é prazer, não é um peso chegar em casa. Não, eu tenho prazer de chegar em casa, apesar de a gente ter problemas como qualquer casal tem, mas eu amo a minha família, eu vejo o amor que você tem pelas suas filhas. Aliás, eu não sei quantos anos tá suas filhas, Cláudio. Nossa, Já fizeram 15 anos já ou não? que 15 anos, mas ela tá namorando, terminando faculdade, a outra já tava... Caramba, Fez daqui a pouco você vai virar uma avô, hein, fez Cobra? 17, a outra fez 20. Daqui a pouco você vai virar avô, hein? Pelo amor de Deus. Giovana, você não aparece com namorado lá em casa não, hein, Giovana? O meu apareceu, É. o cara, sabe aquele cara bom? Bonzinho? Putz, É igual a namorada filha do Wendel, quando ele foi com seu puta cara bonzinho, meu. O duro é namorar um tranqueiro aí, né, velho? Ó, vai cair aí. O duro é namorar um tranqueira, mas eu tenho ciúme da minha filha, né? Até costumo dizer, né? Giovana Veneno comeu, morreu.
Eu na Câmara presidia, sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, pra quem não sabe. Sou presidente da Comissão de Saúde desde o começo. São 2 anos quase nesse cargo. E a gente pegou pandemia ainda, que isso foi uma coisa bem relevante, Covid e tal. Eu tava presidindo. Na minha comissão, eu sou o presidente, tem 3 pessoas de direita, digamos assim, pra ser bem pragmático, e 3 pessoas de esquerda, tá? 3 pessoas que é do PT e PSOL, e as outras que é PSDB, etc e tal. Cara, eu fico no meio. Puxa o histórico dos projetos que a gente aprovou. Eu votei todos de acordo com a minha convicção. Aprovei vários. Eu fui o 4º voto de vários. Direita, esquerda, o governo foi numa linha, a oposição foi em outra e eu fui na oposição. Outros eu fui no governo. Cara, meu trabalho. Eu posso dizer, eu vou falar assim, com isso eu vou falar com a boca cheia. Estou cagando para direita e esquerda. Cagando e andando. Eu faço literalmente. Estou cagando para a esquerda e cagando para a direita. Cara, tô cagando pra isso, velho. Eu trabalho por causa, lindo. Eu trabalho por causa. É propósito. O cachorro não sabe a direita e a esquerda. A criança autista, o filho dele não sabe que é o PT, o PSOL, o PSDB, não sei o que. Ele não sabe, cara. Então, assim, não entra nessa briga. Nunca entrei e nunca vou entrar. Minha pegada é causa. Eu tô em partido que tem que estar. Certo? Você tem que tem estar o filiado. Instituto Felipe Beccari. Como é que tá indo lá o Instituto? Tá bem complicado. Onde Meu, que é, a gente tirou, pode dizer, eu vou te levar lá. Tá aberto ao Vai me público. levar mesmo? Tá aberto ao público. Olha. Você vai sair lá com cachorro adotado, senão você não vai. Como é que é? Você vai adotar um cachorro Eu lá. não posso mais visitar. Ô, Felipe, Ó. o calça branca. Nossa, Branca, me respeita, Aqui é rapaz. antigão, hein, irmão? Ah, sai rolando com você aqui em cima, tá lá Aí, embaixo. moleque. Nono andar. Que é isso, é um carinho que a gente tem por você aqui, irmão. É. Vamos lá com o maior prazer. Vou levar o Cobrinha lá. Ó. Diga de Cobrinha gosta passagem, o cachorro, ele vai Instituto. adotar. Diga de passagem, o Instituto, a gente tá com hoje mais de 750 animais. A gente assumiu em dezembro do ano passado. A gente pegou aquilo que tava um caos, tá? A história é a seguinte, resumindo. A pessoa que tinha mais de 25 anos, CNPJ antigo, Instituto, cara, era uma referência lá em Cotia, 130 mil metros quadrados. Era cuidado por uma senhora, pilotado por uma senhora, presidente, e ela ficou doente, cara. Muito doente, debilitada, e meio que largou, porque condição de saúde. A família não tinha essa relação, tá, próxima. O irmão dela nos procurou e falou, cara, a gente quer ceder isso pra alguém, porque a família não tem estrutura, ela não tá bem e tal. Não dá, ela é isolada nisso com relação à família. E não tem pra quem passar, porque é uma trolha desse tamanho. 750 animais, na época tinha 800 e poucos. E os animais doentes, mais idosos, etc. Então a gente assumiu, porque a gente sabia que era uma oportunidade incrível, com a visibilidade na internet, milhões de seguidores, etc. O próprio cargo, o respaldo que a gente teve, a força que a gente tem hoje na política e tal. A gente vai dar um jeito. Então, cara, rifas, não sei o que, a gente manteve até agora. Contratamos uma veterinária maravilhosa, há 3 meses atrás, mais ou menos. Ela é uma das melhores do Brasil, ela, cara, botou ordem na casa, ela melhorou o Instituto da água pro vinho. Hoje a gente tá Uma muito pessoa bem. muda o mundo, se quiser. Muda, organizou tudo. Quebrando vaidades. Trabalhamos hoje lá. Vaidades, Esse é o paradigmas. segredo, quebrando Cara, vaidades. Esse é o Quebrando segredo. vaidades, que é o mais que quer aparecer, importante, teve gente que trabalhou com, quero aparecer mais, menos, não sei o que, não quer fazer uma merda nenhuma. Então, assim, contratamos uma pessoa, cara, que tem postura profissional e que melhorou, coordenou a equipe, organizou tudo, desde onde ficava o bebedouro até a ração, a quantidade, aquilo, separar animais e tal. Então, cara, o Instituto tá aberto para visitação, quem quiser ir, a gente tá começando a organizar as equipes, tá aberto, cara. Show de bola. Meu mandato tá aberto, quer ver nossos projetos, quer ver as 50... Cães e gatos lá por enquanto. A gente tá começando a arrumar agora para receber grande porte. A gente tem projeção. Cara, mandar. Queria só deixar isso consignado, tá, Cobra? Ó, consignado pra todo mundo que tá assistindo, inclusive pra você e pra todos que estão aqui. Nosso instituto é aberto pra quem quiser visitar. Não é chegar lá de qualquer jeito, qualquer hora. Avisa e tal. Pode ir organizar grupo, vai lá ver. Se der, eu vou lá receber, senão vai ter alguém sempre pra receber, que tem 24 horas a gente lá. O nosso mandato é aberto. Quem quiser ver os nossos 59 projetos de lei, sendo 20 quase de minha autoria, sanções, quem já fez a comissão, vai na Câmara, cara. A gente recebe vocês. Um assessor vai, mostra a Câmara inteira. É tudo aberto. Então, tipo, é muito engraçado, porque a internet, né? A internet que todo mundo se esconde atrás de fake, de perfil falso, etc, pra falar o que quer, o que não quer. Tá tudo aberto, cara, para as pessoas de bem irem lá e ver nosso trabalho. Aliás, só uma sugestão, desculpa, vai lá. só uma
trabalhando mais do que 10 polícia. Ela elogiou ele sentado aí no seu lugar. E eu falei pra ela assim, o que ela achava da Lei Maria da Penha. E eu, Tobia, falei pra ela que eu acho ela muito fraca. Porque você ter uma protetiva não é o suficiente pra manter um cara distante de uma mulher. Olha agora aí, ó, a repercussão que tá tendo. O cara matou a mulher na frente da filha. Então, como é que a gente pode coibir essa mudança na legislação se estiver na sua mão ali, ó? Porque aí agora Pra defender as mulheres brasileiras que estão morrendo todos os dias. Todo o sistema está invertido, né? O Tarcísio às vezes fala uma coisa interessante. Ele diz que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança de São Paulo, optou por monitorar o policial ao invés de monitorar o bandido. Ao passo que a câmera no peito do policial militar custa R$690 por mês e a tornozeleira eletrônica de um monitorado pela Justiça custa 200 e pouco. Então, e ele cita esse caso para mostrar que seria melhor ter colocado tornozeleira em todos os presos que estão em situação de liberdade condicional, etc. Você pode ter, em cima desses caras que têm ordens protetivas, tem aquelas medidas de não se aproximar da mulher e tudo mais, a mesma regra da tornozeleira. Se você meter uma tornozeleira num cara desse, você vai saber na hora se o cara está se aproximando ou não da mulher. Ela vai saber. É fácil você saber se o cara está se aproximando ou não. Se o cara está na distância. Ela vai estar acompanhando no aplicativo. Você põe já era. Pega um app esses de GPS. Acabou. Você sabe onde o cara está. Sensacional saída. Porque assim coíbe o cara vai falar, porra, eu tô com uma O tornozeleira cara na tem uma perna. ordem dizendo, ó, você não pode se aproximar menos de 500 metros da Olha mulher. que solução Ah, rápida. olha lá, o cara tá a 100 metros, liga o 90, liga pra Polícia Civil, liga pra quem quer que seja e fala, ó, o cara tá aqui. Acabou, você O sabe. problema é ter o efetivo para chegar, que é o que nós vamos precisar. Ah, mas aí também Porque senão entra o não nosso lado da história, né? Se a pessoa tiver como se defender, ter a legítima defesa, Teria que que a ter turma... uma delegacia especializada para isso. Para Ah, poder mas chegar uma lá. central de inteligência Porque dá conta disso esse é aí. um dos problemas que mais agrava hoje, é exatamente isso. Hoje nós temos o quê? As mulheres hoje não tem nem lugar para ficar, às vezes. O cara prometeu ela de matar, a mulher não pode ficar na casa dela. Eu sei que existem Não, o cara tem até que sair lá, alguns incentivos, É o cara que alguns tem que sair incentivos lá. do governo federal que para abrir casas para ocupar. Sim, nos Estados Unidos isso é muito comum, você E- ter casas que recepcionam mulheres que estão em situação de risco. E aí ela fica lá o tempo que precisar, inclusive leva os filhos e tal. Agora, o certo é você tirar quem é o problema da história, né? O homem, às vezes, o cara, é ele que tem que sair de lá. Então você vai, mete a tornozeleira no cara e diz, ó, você não pode se aproximar desse local a menos de 500 metros. Acabou. O cara botou 400 metros de distância, cana. Pô, a E a gente vai. muito Então, rápida. mas enquanto a gente não mudar um teto, um piso, o nosso piso de anos de condenação para que o cara possa puxar ou As não, penas no Brasil a são gente muito acabou de grandes. inventar. Estado Federal, quais são os seus sentimentos vencendo uma eleição? Nós esperamos o que do nosso querido Ricardo Salles? Tobias, sabe o que eu acho? Eu já dei bastante... já fiz muita coisa, já dei bastante provas da minha contribuição na parte de executivo. Eu fui secretário particular do governador de São Paulo, fui secretário de meio ambiente do estado, depois ministro do Bolsonaro. E o que eu vi ao longo desses anos todos aí, desde que nós fundamos em Direita Brasil até hoje? Legislativo, as pessoas não prestam muita atenção. É como se você, vou escolher o presidente, vou escolher o governador, na eleição seguinte vou escolher o prefeito. Uma pessoa não tem o mesmo cuidado em escolher os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. E é o que acaba acontecendo. Você escolhe um projeto de país ou de estado, de município, para o executivo e ele não conversa com quem está no legislativo. Então a minha ideia é a seguinte, se eu tiver a sorte de poder contar com os votos necessários para ser eleito, e eu for eleito, eu quero ficar no legislativo, não quero ir para cargo nenhum, ainda que o meu presidente Bolsonaro, de quem eu fui ministro, tenho grande admiração, seja reeleito, e eu acho que vai ser, eu não vou mais para ministério. A minha ideia é ficar no legislativo e com isso poder colocar no legislativo essa experiência toda que eu tive no executivo ao longo de muitos anos. Isso permite que a gente faça, por exemplo, leis na parte de segurança pública, as leis penais mais rígidas,
Leis que É o que a simplifiquem. gente está precisando. Mas pelo leis amor que de Deus. simplifiquem também a vida do cidadão, sabe? Tirar a burocracia, tirar a regra, tirar esse monte de alvará, licença, solicitação, requisição. Pô, é ridículo. O brasileiro gasta muito tempo resolvendo essas besteiras de burocracia, ao invés de gastar tempo ou com a família ou trabalhando. Então, tem muita coisa para ser feita. Você tem uma determinada perspectiva, uma determinada visão de mundo, e você aplica essa visão de mundo para tudo. Para a educação, quando você, por exemplo, vai valorizar a molecada que está na creche, está no início da vida escolar, em vez de gastar uma baita de uma fortuna com universidade gratuita para gente que estudou em escola privada. Você pega o perfil dos alunos da escola pública, a maioria delas, da universidade pública, é de gente que estudou na escola privada. Então você tem que criar bolsa. Ó, quem precisa de estudar na universidade de graça, vai ter que estudar. Mas quem tiver condições de pagar, paga. O cara estuda a vida inteira na escola privada, na escola particular. Depois vai estudar de graça na USP e a gente é que paga. Então tem muita coisa para mudar na habitação, criar áreas, né? Uma coisa que eu defendo muito, que são essas vilas para policiais, tanto civis quanto militares. Para tirar realmente um pouco da tensão que a turma vive. Você ter boas moradias, numa espécie de um bairro planejado só para polícia, é bom pra cacete. Maravilhoso. Escola, creche, posto de saúde, local de recreação pra criançada e tudo, só polícia. Pois só polícia lá. Acabou. O policial vai viver com tranquilidade. Então, essas são coisas, sabe, importantes, que quando você vê de perto, você vê, não custa muito. Em vez de fazer 10 mil casas, faz 12 mil, 14 mil e constrói essas 4 mil a mais para policial. Espalha no estado inteiro de São Paulo, vilas policiais. Em vários lugares do estado, você tem, acho que são 14 ou 16 regiões administrativas, faz 16 centros para moradia de policial. A morar dignamente, com posto de saúde, com creche para os filhos dos policiais, com escola, com isso, com aquilo. Um bairro só para policiais. O imóvel pertence ao estado. Enquanto ele estiver nessa região, ele mora nesse. Se ele mudar para outra região, ele vai para... Que nem os militares têm do Exército, da Marinha da Aeronáutica, que moram dentro dos quartéis, Sim, moram nas moram muito bem, né? E moram nas vilas militares. As polícias podem ter isso. E vai viver seguro, não precisa se preocupar em alugar casa, comprar casa. Enquanto você estiver na ativa... Tá até para guardar o dinheiro para quando for se aposentar, comprar sua casinha. O senhor sabe que o senhor falou uma coisa muito importante, porque se o senhor ficar na parte de legislação, nós estamos no 36º programa. Eu e o Cobra... Desde o primeiro até hoje, a gente fala que o povo clama mudança na legislação. As nossas crianças morrem todos os dias. E aí a bandidagem está dominando São Paulo. Não, já dou aqui São Paulo. Eu tô dando graças a Deus. Eu tô dando graças a Deus que minha filha está nos Estados Unidos. Eu tô numa investigação audiência de aí custódia. É um absurdo. Saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães, visita íntima. Em que lugar do mundo existe a porra da visita íntima? O cara tá conseguiu preso, tudo. entra alguém pra fazer sexo dentro da cadeia, dentro do presídio. Não tem cabimento um negócio desse. Só no Brasil que tem essas porcarias. Tem que acabar com esse troço. A gente fica indignado. O diário de polícia Dá um chega pra lá isso. no ouvidoria, na defensoria. Você fala, ó, fica quieto um pouco aí, que a sociedade tá coada demais agora. Tá na hora da sociedade, do cidadão de bem, reagir. Candidato. Pequenininho assim. Então, e você é pré-candidato onde você disse que jamais seria. É. O que foi que mudou? Porque eu nunca pensei em 2019 que em 2020 iam me proibir de ir na missa. Você foi proibido de ir na missa por quê? Porque eu ia lá na paróquia Nossa Senhora do Brasil e fecharam a paróquia. Você é católico? Com a anuência, sou católico. Com a anuência dos católicos. Eu cheguei a ser expulso do grupo de WhatsApp, do grupo de jovens da igreja, porque eu defendia que não fechassem as missas.
Ai, porque nós estamos numa pandemia. Ué! Não, mas e a fé? Eu falei, peraí, na hora que. Vamos supor que tem uma pandemia com gente morrendo mesmo. Não é nessa hora que você mais precisa de sacramentos e de missa? Sim. Então vocês não têm E fé, né? Vocês estão Os aqui pra... leprosos na época Aonde não está iam a fé de cada um de não- vocês? Quem cuidava não eram os cristãos. Claro, os padres iam lá no Não meio pra dos lá, mortos. Lógico. Mas a gente percebe na pandemia que como o povo é manipulado, né? É de uma forma assim Brutal. violenta, brutal. O povo é manipulado e acredita naquilo e tudo bem. Lógico que a pandemia foi um negócio muito sério, atingiu o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão numa crise, lá tá tudo muito caro lá nos Estados Unidos. Hoje você compra coisa mais barata aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Você não precisa ir pra lá mais. Né? Né? Então atingiu o mundo todo. E agora que nós estamos enxugando tudo isso, a gente anda pelas ruas de São Paulo, Cogos. Cara, tá tudo abandonado, não tem ninguém na rua. Eu não sei como é que acontece crime de madrugada. Eu juro por Deus, cara. Eu andei a pé ali pelo Heliópolis, andei a pé de boa. Pelas ruas de trás ali, tudo, não tem ninguém na rua, velho. É inacreditável o que Transformaram a aconteceu cidade- o que transformaram o Brasil, cara. Mas é o que eles querem fazer, eles queriam que isso aqui virasse uma cidade fantasma. As pessoas mesmo. amedrontadas de sair pra não ser furtadas, roubadas, e também na pandemia. É o que a esquerda quer. A esquerda quer transformar isso aqui numa cidade fantasma, em ruínas. Eles querem ser reis das ruínas. Tá, mas qual que é o objetivo de ser rei de quê? Pra quê? Destruir vidas, famílias, por vaidades, Poder. políticas, poder. Chega uma hora que não é mais poder. É fora do ganância. É fora do normal, cara. Não é mais ganância. Maldade. Ganância tá no primeiro nível de maldade. Ah, o cara quer encher o barco de mulher. Tá, isso aí é ganância. Depois não é mais o dinheiro, não é mais as mulheres. Depois já é poder, querer mandar. E chega um ponto que não é nem o poder mais. É destruição pela destruição. É a ideologia do demônio. O demônio já tá condenado, mas ele quer sabotar a criação de Deus porque sim, porque ele é mau. Então, assim como existem pessoas que fazem o bem pelo bem, então é mais ou menos uma curva, né? Lá na ponta você tem aquele santo que faz o bem pelo bem, que não tá ganhando nada em troca. Aí, pessoas como eu me considero aqui no meião. Hora faço bem, hora faço mal, por interesse. E aí no outro ponto tem o extremo do maldade. Pra cada santo abnegado tem um filho da puta que faz o mal pelo mal. Você ganha nada em troca. O Jorge Soros, por exemplo, ele já tá no bico do urubu, já tá morrendo. Ele já tem bilhões que ele nunca vai conseguir gastar, nem ele, nem a 10ª geração. Ele já manda e desmanda, ele já controla juízes, ele já controla ONGs no mundo inteiro. O que ele quer mais? Ele quer sabotar a felicidade alheia. Ele tem ódio da pessoa comum que é feliz. É nesse nível. É uma das coisas